Então, hoje eu vou tentar falar um pouquinho com vocês sobre a filosofia medieval. A Idade Média ela ocorre na Europa entre os séculos 7 depois de Cristo até o século 14 depois de Cristo. E como a gente sabe, todos os âmbitos medievais, todos os ideais medievais eram baseados, eram influenciados pela Igreja Católica, pelo teocentrismo, pelo cristianismo e por aí vai. Então, eles acreditavam que todo conhecimento, toda busca por conhecimento, todo pensamento teria que ser baseado, teria que ser pautado na palavra de Deus ou na própria Bíblia, para que assim a gente conseguisse, atingir uma verdade correta, uma verdade realmente verdadeira, uma resposta realmente verdadeira. E aí, nesse período, dois estudiosos se destacam, que são eles, o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Como eles são muito importantes, eu resolvi dividir a aula em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar mais sobre o São Tomás de Aquino, e na aula seguinte eu vou falar mais sobre o Santo Agostinho. Mas o lema, o tema central da filosofia medieval é a tentativa constante de conciliar a fé e a razão. Então, é uma tentativa constante de harmonizar a fé e a razão, porque eles entendiam que uma não diminuía a outra, uma não tirava a importância da outra, elas apenas se complementavam e eram importantes nesse sentido, na complementação uma da outra. O São Tomás de Aquino, propriamente dito, ele, por mais que ele seja considerado filósofo pelos estudiosos, pelos historiadores, ele em si não se considerava, porque ele repudiava a maioria dos filósofos, porque ele considerava esses homens que buscavam uma verdade que não vinha de Deus. Então ele repudiava, por ele ser cristão, por ele ser católico e por aí vai. Só que, por mais que ele repudiasse, por mais que ele não visse verdade na maioria dos filósofos, ele se inspira muito e ele realmente usa muito das ideias e tal de Aristóteles para pautar as suas obras, para pautar suas ideias, para comprovar a existência de Deus e por aí vai. Então, a gente vai ver no decorrer da aula e tal, no decorrer da próxima aula também, como que esses pensadores clássicos, como Platão e Aristóteles, influenciaram muito no desenvolvimento da filosofia medieval, dos pensadores medievais e por aí vai. Ele estudou várias obras de Aristóteles e conseguiu também trazer muitos ideais do pensador para a sua própria ideia, para a sua própria filosofia, numa tentativa de conciliar fé e razão e tal. E aí, uma delas, por exemplo, que ele desenvolve uma tentativa de explicar, a existência de Deus, e ele entende a essência, ele divide, a essência do ser geral e a essência do ser pleno. A essência do ser pleno seria Deus, e a essência do ser geral seria nós. E é sempre assim, uma tentativa constante de levar Deus, entender Deus, entender o cristianismo através da lógica, da razão e por aí vai. Numa dessas tentativas de explicar a existência de Deus e por aí vai, ele desenvolve uma teoria, que chama as 5 vias para provar a existência de Deus. A primeira é a existência do primeiro motor imóvel. Porque, como eu disse, e todas essas 5 vias são pautadas, são herdadas de Aristóteles. Então, é uma interpretação que São Tomás de Aquino faz das obras de Aristóteles. A primeira via que ele põe pra gente, como tentativa de provar a existência de Deus, é a existência do primeiro motor. Porque, como Aristóteles acreditava, tudo teria que ter uma causa e que nada surgiu do nada, Que tudo teria que ter uma causa. E então, esse primeiro motor seria aquela primeira coisa, aquele primeiro ser que conseguiu causar uma outra coisa sem precisar ser causado por nada. Como eu posso dizer, o que realmente deu origem a tudo. E aí, assim, esse primeiro motor para São Tomás de Aquino seria Deus. A segunda via que ele desenvolve é a primeira causa eficiente, que nada mais é que isso também, porque causa eficiente para Aristóteles seria também chamada de causa motriz, a causa original. Então, seria a existência daquela primeira causa motriz, da primeira causa original, que não precisou ser causada por nada, mas que causou as outras coisas, que causou outros seres e por aí vai, mas que não precisou ser causada por nada. A terceira via é a existência do ser necessário e de seres possíveis,
o ser necessário. Então, seria Deus e os seres possíveis seriam nós. Porque seres possíveis porque a gente depende de Deus, do ser necessário, para fundamentar a nossa existência. Então, precisa, tipo, do aval de Deus para que a gente exista. Então, essa seria a terceira prova que ele desenvolve. A quarta prova é chamada de grau de perfeição. Porque, assim, ele acredita que não tem como, por exemplo, eu falar, isso é mais bonito ou isso é menos bonito se eu não tiver uma referência do máximo, né? Então, o mais ou menos só se diz respeito, a gente só consegue se referir a ele se a gente tiver referência do máximo, do perfeito. Então, e esse máximo perfeito para ele, então, seria Deus, seria o Todo-Poderoso, por aí vai. Então, os graus de perfeição seriam isso. A gente não tem como dizer que uma coisa é mais bonita, ou que uma coisa é menos bonita, ou que uma coisa é mais importante ou menos importante, por aí vai, se a gente não tiver o ápice da perfeição, se a gente não tiver a noção de que exista algo realmente perfeito e por aí vai. E a quinta é a existência de um governo supremo, porque ele acredita que já que a gente vive num mundo que há ordem, que tudo é organizado, entre aspas, né, racional e por aí vai, teria que ter um governo supremo, um governo divino, para controlar tudo, para pautar todas as nossas ações, para tentar organizar realmente, manter organizado nosso mundo. E todos, como eu falei, todas essas 5 provas e outras que ele desenvolveu foram herdadas de Aristóteles, dos pensamentos de Aristóteles. Agora falando mais da escolástica, a escolástica é uma forma de pensamento, né, uma linha de pensamento da filosofia medieval que realmente resume tudo que eu falei. É uma forma de pensamento crítico, baseada nos pensadores clássicos como Platão e Aristóteles, mas com fundamentos cristãos, com fundamentos religiosos. O grande representante desse ramo da filosofia medieval é o São Tomás de Aquino, como eu falei, é uma tentativa constante da escolástica, dos pensadores e tal, de harmonizar a fé e a razão. E a escolástica também é uma tentativa, surgiu na Idade Média, né, como uma tentativa de conciliar a fé e a razão e tal, mas também na construção de universidades. Então, ela era a base de praticamente todas as universidades medievais. Uma coisa que eu achei interessante trazer para vocês é que a dialética, né, desenvolvida pelos pensadores clássicos, ela é muito usada em questões, em discussões relacionadas à fé. Então, isso a gente consegue ver também essa harmonia, essa conciliação, essa tentativa, pelo menos, né, de conciliação entre fé e razão. Pela primeira vez, né, tanto no quesito religioso quanto no quesito filosófico, os pensadores começavam a tentar enxergar a divindade e os valores espirituais e morais e tal, pregados pela igreja, pelo cristianismo, num ponto de vista mais filosófico. E o regimento de todos os debates da escolástica era baseado na razão e na lógica. Eram debates religiosos, mas uma tentativa constante de trazer a racionalidade, de trazer a lógica para as discussões. E aí, para terminar, uma coisa que eu acho legal a gente trazer é que por mais religiosos que eles fossem, por mais cristãos que eles fossem, eles tiveram, São Tomás de Aquino, por exemplo, ele teve divergências com a própria igreja. Então, não é porque eles não eram religiosos, não é porque eles não eram, eles eram religiosos, eles eram cristãos, que eles não tiveram esse embate, eles tiveram. Uma das divergências que eu encontrei que São Tomás de Aquino teve com a própria igreja foi na interpretação da existência do universo, da origem do universo, né? Porque São Tomás de Aquino acreditava que o universo sempre existiu e que ele era infinito. E a igreja, e que o homem surgiu depois, né? E a igreja não, a igreja acreditava que o universo e o homem nasceram no mesmo momento. Então, isso demonstra, né, a existência de diferentes interpretações da própria Bíblia. E que a gente vê até hoje, né? Divergências entre teólogos e tal, de olhar a Bíblia e falar, não, isso é uma metáfora, isso não é o que realmente aconteceu. E aí outro teólogo vai e fala, não, isso realmente aconteceu.
isso que está na Bíblia é verdade. Então, é um livro realmente que traz diversas interpretações e que se você não tiver discernimento de que a sua verdade é a sua verdade, que a verdade do outro é a verdade do outro e por aí vai, acaba tendo muita divergência, acaba tendo muita controvérsia e por aí vai. Então, até hoje isso acontece, né? Mas naquela época também aconteceu. Então, por mais religioso que ele fosse, por mais cristão que ele fosse, ele teve esse embate com a igreja. Por simplesmente ter uma interpretação diferente da Bíblia cristã. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo, me mandam mensagem e por aí vai. E aí na próxima aula eu falo sobre o Santo Agostinho.